Então, eu trouxe esse caso para desconstruir a impressão que algumas pessoas nos relataram de que os nossos casos sempre têm solução, que a gente consegue estabelecer todo o diagnóstico do paciente. Isso, lógico que assim como vocês, que nem sempre as coisas se esclarecem, que tudo fica explicado no caso e que a gente consegue salvar o paciente, não é verdade. A gente também passa por dificuldades igual todos os veterinários. Trabalhamos no interior de Santa Catarina, eu no interior, a professora Heloísa no litoral, e muitas vezes nos falta recursos diagnósticos para que a gente consiga, e em algumas vezes falta também recurso terapêutico, por isso que eu resolvi contar esse caso para vocês, que tem um desfecho trágico, mas eu acho importante a gente discutir. Então a Gamora era uma cadelinha de 5 meses, que foi atropelada há mais ou menos 15 dias quando ela chegou para mim pela segunda vez. Ela foi encaminhada por uma clínica particular da cidade onde eu trabalho, que é Campos Novos, né? E foi encaminhada para a universidade para a realização de exame complementar, como a gente trabalha com apoio diagnóstico aí para as clínicas da região, foi encaminhada com esse intuito. E sim, ela tinha sinais de dispneia 5 dias depois do atropelamento e foi realizada a radiografia e constatados sinais de ruptura diafragmática. Isso eu só estou contextualizando a segunda etapa do caso, que a paciente apresentou um quadro de efusão pleural que a gente já vai conversar. Então, quando ela chegou para mim pela primeira vez, ela tinha na radiografia sinais de hérnia diafragmática. A gente não vai entrar em aspectos específicos de radiografia aqui, não é o objetivo do nosso canal. Para quem quer conteúdo específico de radiologia, eu sugiro acompanhar o trabalho da Uniradio Vet, que é muito legal e que eles trazem mais conteúdo focado em radiologia, tá? Então ela chegou com sinais radiográficos de hérnia diafragmática. Felizmente eu estava certa no diagnóstico, porque a gente encaminhou ela para cirurgia e aí a cirurgia foi realizada lá na UNOESC também. E a paciente tinha uma hérnia diafragmática bem importante, aqui é a área de ruptura diafragmática, né? O termo correto para uma ruptura diafragmática traumática é ruptura diafragmática e não hérnia. Hérnia é um termo mais adequado quando esse processo é congênito, que não era o caso dessa cadelinha, que tinha um histórico de trauma, um atropelamento recente e os sinais eram de ruptura mesmo por trauma. Daí foi feita a cirurgia, ela ficou bem no pós-operatório, super bem, foi embora tranquila, faceira. E isso foi antes do feriado de Páscoa. Aí, resumindo a história, passaram-se 10 dias até o tutor nos trazer ela novamente para avaliação. Foi entrado em contato com ele relatava que ela tinha episódios de dispneia e taquipneia, mas ele não trouxe antes para consulta. Aí, 10 dias depois da cirurgia, ela chegou com esse quadro aqui lá na clínica: dispneia, taquipneia, respiração abdominal. Na auscultação tinha abafamentos de sons respiratórios e cardíacos. Não dá vontade de morder ela, gente. Ela era muito querida, muito fofa. Olha a carinha dela. Foi um caso que eu realmente fiquei bem frustrada, que infelizmente a gente não conseguiu salvar esse animal. Então, diante desse quadro, quando ela chegou para mim pro retorno, eu fiquei bem preocupada de ter acontecido uma recidiva da hérnia diafragmática, da ruptura diafragmática, de ter rompido a sutura e ter herniado novamente, né? Porque o quadro clínico pode ser muito similar, tanto de abafamento de sons cardíacos, taquipneia, dispneia, respiração abdominal. Todos esses sinais podem estar presentes. Ela não tinha febre, não tinha alteração no leucograma, não coloquei aqui, porque senão fica muita coisa pra gente discutir. Leucograma normal, sem febre, sem crepitação na ausculta pulmonar, tá? E aí, ela ficava bastante desconfortável pro exame. Eu levei ela primeiro pro ultrassom para tentar identificar se era efusão ou herniação, e ela não me deixou fazer o exame. E aí, antes de sedar, porque eu entrei num conflito de logística, que infelizmente no interior a gente às vezes tem esse problema. Então, lá na UNOESC a gente tem uma anestesista só, atualmente na clínica, e ela tava em aula e, tipo, se fosse a hérnia diafragmática, eu não teria anestesista para atender a cachorrinha e encaminhá-la pro centro cirúrgico naquele momento. E qual que era o meu receio? Sedar ela e não ter como continuar o procedimento e constatar que era uma hérnia, né? Por mais que
houvesse tempo hábil para esperar, a gente não tem uma estrutura de internação e de equipe que permitiria essa continuidade. E aí eu optei por encaminhá-la para o raio-x. O nosso raio-x é analógico, tivemos alguns problemas recentes de revelação, não tá uma qualidade ideal, mas a gente consegue observar um aumento da radiopacidade pulmonar bem evidente, com a silhueta cardíaca não pode ser delineada, identificada. E eu suspeitei de efusão, mas eu fiquei na dúvida e fiquei muito insegura, com receio de ter ocorrido uma ruptura diafragmática. E aí eu lancei mão de um recurso que eu gosto bastante, que é pedir ajuda para quem sabe mais que eu, quando eu não sei o que fazer. E o Dr. Thiago Miller, da Unirádio, eu faço o curso Radiologia VET online deles, então tenho acesso à consultoria. Sou aluna do curso, né? Ele me orientou, eu disse, não, Helena, o fígado tá no lugar, o estômago tá no lugar, não tem sinal de nada fora no lugar no abdômen, calma, que eu acredito que é só efusão, vai lá e verifica no ultrassom. Felizmente, eu sei manipular o ultrassom e avaliar o ultrassom FAST de tórax, e isso me facilitou muito a vida, porque aí... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, para quem não conhece o trabalho da Unirádio VET, do Dr. Thiago Miller, são eles que eu acabei de citar sobre radiologia, e eles que me deram auxílio nesse caso, que foi essencial para eu conseguir tomar decisões, tá? Aí eu encaminhei ela pro ultrassom, a gente sedou a paciente, porque não tinha condições, ela não deixava chegar com a probe entre as costelas, que é o que eu preciso pro ultrassom de tórax, e no ultrassom, depois de paciente sedado, foi facilmente identificável a presença de efusão pleural. Essa parte preta aqui é toda efusão pleural, tá? Aqui tá o diafragma, aqui o coração. Então a gente conseguiu guiar a nossa abordagem diagnóstica e terapêutica, porque de fato essa paciente não tinha nenhum indício de recidiva da ruptura diafragmática, de herniação de conteúdo de órgãos abdominais para a cavidade torácica. Eu fiz um ultrassom torácico bem completo. Quando tem líquido no ultrassom é uma maravilha para ver alterações intratorácicas, né? Mas eu tive mais convicção, aliada à ajuda do Dr. Thiago, né? Que já tinha sido essencial para me acalmar naquele momento, porque convenhamos que insuficiência respiratória dá taquipneia na gente, né? É horrível ver um animal assim, ver qualquer indivíduo não conseguindo respirar. E aí a gente constatou que era só efusão e foi feita a drenagem da efusão para conforto respiratório como tratamento emergencial. E esse líquido torácico, né, esse líquido pleural, ele foi enviado para análise. Um tempinho atrás eu postei esse guia para avaliar as efusões cavitárias, e ele é bastante interessante. A professora Heloísa falou na terça-feira sobre a avaliação de transudatos, né? A gente vai trazer mais conteúdos para que vocês consigam melhorar essa avaliação, entender melhor por que é importante classificar assim. E nesse caso, o líquido deu uma trollada na gente, porque ele tinha algumas características de um tipo de efusão e outras de outro tipo, a gente já vai ver. Então, era um líquido vermelho claro, tá? Puxando para laranja, mas bem avermelhado, tinha coloração de sangue vivo, mas diluído, tipo, não era sangue puro, visualmente, tá? A gente precisa da análise para saber o que está acontecendo. Turvo com densidade 1026. Então, aqui, ó, a densidade, para ser classificado um transudato, deixa eu puxar um pouquinho para cima. Para ser, eu não consigo puxar aqui agora, tá? Mas enfim, para ser considerado um transudato, a densidade ela tem que estar menor que 1017, então 1026 não é transudato. De 1017 a 1025, olha como é tênue o limite, é transudato modificado. 1026 para 1025 não é uma diferença importante, então eu ainda classificaria aqui. O que mais que a gente tem? Proteína total 3,5. Acima de 3 é considerado exudato. Mas o fator mais importante para considerar como um fluido como exudato é alta celularidade, é isso que caracteriza um exudato de fato. E acima de 5.000 leucócitos, que é considerado um exudato, e a gente tem aqui 4.500 leucócitos.
Esse formato que o laboratório emitiu o laudo pra gente gerou uma discussão lá no Instagram, que não foi feito diferencial, a contagem de leucócitos, e o laboratório me forneceu a informação de que os leucócitos eram em número de contagem de 4.500, que não tinham neutrófilos degenerados, que tinha presença de alguns neutrófilos, principalmente principalmente monócitos, esses leucócitos, mas tinha presença de neutrófilos e neutrófilos não degenerados. Então, baseado em tudo isso, eu ainda classifico esse líquido como um transudato modificado, porque ele atende principalmente as condições associadas a transudatos modificados. Tá? A gente não tem um número importante de leucócitos para considerar exudato, apesar de ter uma proteína um pouquinho aumentada. Eu acredito que essa proteína ficou aumentada porque tinha sangue vivo junto com esse transudato modificado. Tá? Só que como é um paciente que sofreu trauma, provavelmente é resquício de hemorragia ainda. A gente já vai discutir aqui. E lembrando que doença não é livre, então não é sempre tão bonito igual nos esquemas que a gente encontra na literatura. E na vida a gente precisa associar com a clínica do paciente. Bom, isso tudo aconteceu numa sexta-feira à tarde. O Hospital Escola da UNOESC não funciona fim de semana. E a gente não tinha condições de manter esse paciente lá. Então ele foi encaminhado para uma clínica particular numa cidade de mais ou menos 120 km de distância de Campos Novos, porque lá também não tinha estrutura em outras clínicas para uma internação 24 horas para atender esse paciente da forma mais adequada. No encaminhamento desse paciente foi repetida a radiografia e o paciente e a Gamora apresentava sinais de pneumotórax e hemitórax. Aqui é direito, tá? Eu cortei a identificação na hora de montar o slide, mas aqui é lado direito, aqui é lado esquerdo. Então ela apresentava um discreto pneumotórax, aqui a elevação da silhueta cardíaca, aqui a presença de pneumotórax de forma discreta, não tão importante, mas com certeza estava piorando a condição respiratória dela. Ela chegou respirando bem mal lá nessa clínica que ela foi encaminhada. Essas radiografias são depois do encaminhamento, né? E aqui a gente tem uma área de padrão alveolar bem evidente, aqui em hemitórax direito e em hemitórax esquerdo também, invadindo uma área de padrão alveolar, tá? Não vou entrar em mais detalhes de radiologia, tá? Mas o diagnóstico nesse caso foi de uma pequena quantidade de efusão pleural ainda em hemitórax direito, e isso tinha 2 horas que eu tinha drenado lá na UNOESC. Eu esqueci de contar antes, ela chegou de manhã cedo pra mim, eu fiz a primeira drenagem, em torno de 3 horas depois ela já tinha acumulado mais líquido do que eu tinha drenado. Aí a gente sedou de novo, drenou de novo, fez um protocolo de sedação reversível, usei dexmedetomidina com metadona para poder reverter, né, e o paciente não ficar tanto tempo sedado. E a cada 2 a 3 horas recidivava quase total a quantidade de líquido. E isso 2 horas depois que ela chegou para internação, apresentava já líquido, sinais de padrão alveolar e pneumotórax associado, e em torno de 5 horas depois ela veio a óbito e teve uma agudização do quadro respiratório, que a gente ainda não sabe o que aconteceu. Exatamente, a gente encaminhou a paciente para necrópsia, eu estou aguardando o resultado, depois eu conto para vocês se as minhas teorias daqui para frente estarão corretas ou não, tá? Então, diante de tudo isso, como esse meu líquido foi classificado como um transudato modificado, o que a gente precisa saber? Quais são as causas de transudato modificado? Tá? Então, aumento na pressão hidrostática é a principal causa de formação de transudato modificado. Quando que isso pode acontecer? Insuficiência cardíaca congestiva, efusão pericárdica. A Gamora não tinha isso com toda certeza, eu fiz um ultrassom transtorácico, avaliei silhueta cardíaca, pericárdio, não tinha efusão. Tromboembolismo pulmonar pós-trauma é bem possível. Ela teve, além da hérnia diafragmática, de passar pela cirurgia da hérnia diafragmática, uma fratura de fêmur. E a fratura de fêmur é uma das principais causas de tromboembolismo pulmonar.
Então, é possível, improvável pelo tempo que se passou desde o trauma, que aqui fazia em torno de 15 dias, quando a gente recebeu ela pela segunda vez, tá? Torção de lobo pulmonar é outra alteração que é possível diante das alterações radiográficas que a gente vê lá, mas não era um raio-x clássico de torção de lobo pulmonar. E no ultrassom eu não detectei alteração de fluxo no lobo pulmonar atelectásico, que também seria esperado, tá? Síndrome Caval, que não tem nenhum sinal clínico nesse caso. Hérnia diafragmática, que já tinha sido corrigida, né? Então, outra hipótese, a principal hipótese quando eu comecei a atender ela, como ela demorou para voltar no pós-operatório, ela não fez o acompanhamento que a gente recomendou, foi de uma efusão pleural clássica de lesão por reperfusão. Quando tem uma hérnia diafragmática, que o pulmão fica muito tempo atelectásico, que ele não consegue expandir adequadamente, quando a gente corrige a hérnia, no pós-operatório, pode acontecer a formação de efusão pleural por lesão de reperfusão. Mas isso é esperado poucos dias após a cirurgia e não 10 dias após, tá? Mas de qualquer forma, como o tutor não voltou antes, isso podia estar acontecendo lá desde o começo. No entanto, 10 dias após, se fosse realmente isso, muito provavelmente ela, drenando a efusão, não formaria de novo e não, com certeza não formaria tão rápido. Então, é por esses dados clínicos que eu tenho convicção que não foi isso que aconteceu com essa paciente, tá? E aí, a gente, tanto o pessoal que atendeu nessa clínica que foi encaminhada no final da tarde, a gente começou a pensar, né, o que podia ter acontecido, que levou ela a óbito, essa recidiva tão frequente da efusão. E eu encontrei um artigo de uma mulher que sofreu um trauma pulmonar também por trauma automobilístico, e ela tem uma história igual à da Gamora, tá? Então, a minha principal hipótese diante de tudo que aconteceu, que essa cadelinha, que a Gamora, tem apresentado pelo trauma pulmonar uma atelectasia pulmonar, uma contusão pulmonar grave e uma atelectasia secundária que pode ter levado à formação de efusão. E, além disso, tem um outro fator que eu acho bem possível também, só que a gente não vai conseguir fazer não conseguiu, né, porque ela, infelizmente, já veio a óbito, mas uma tomografia poderia nos ajudar a definir se, de fato, essa minha hipótese é verdadeira. Infelizmente, a gente só vai descobrir agora no exame pós-mortem, tá? Então, a hipótese desse relato de caso aqui da medicina, que essa mulher, ela apresentou várias fraturas de costela, que são áreas de correção de fratura, né, com implante metálico, e ela apresentou efusão pleural 10 dias depois do trauma e da cirurgia que ela sofreu. E essa efusão tinha uma característica de transudato modificado, e os médicos também não sabiam por que tanto tempo depois tinha formado essa efusão, e fizeram uma tomografia e descobriram um hematoma subpleural, reduzindo o retorno venoso e aumentando a pressão hidrostática, que causou a formação da efusão, que após drenagem, colocação de um dreno torácico e melhora clínica progressiva da paciente com retração desse coágulo, essa paciente melhorou, tá? Então essa era a minha ideia ao encaminhar a Gamora, mas infelizmente não deu tempo para o pessoal colocar um dreno torácico e mantê-la com dreno para dar tempo desse trauma se resolver, desse pulmão e desse provável hematoma subpleural se resolver. Então essa é a minha hipótese diante de tudo que a gente viu nesse caso. Quando eu souber, infelizmente, do diagnóstico pós-mortem, eu conto para vocês. E é mais um caso para a gente refletir e discutir que, apesar de a gente ter vários dados nesse caso, a gente não conseguiu fechar um diagnóstico. E analisando a literatura e o caso que a gente tinha em mãos, essa foi a minha principal hipótese, mas infelizmente eu não consigo provar isso agora. Eu vou conseguir alguma resposta com a necrópsia, tá? O padrão alveolar que eu falei lá durante o caso, ele tem vários diferenciais, mas um dos diferenciais importantes diante do histórico da paciente seria também uma broncopneumonia, que também é uma causa de efusão pleural. Só que uma broncopneumonia teria outros sinais clínicos, seriam esperados
febre, crepitação pulmonar na ausculta. Não é comum uma quantidade tão grande de efusão por bronquopneumonia em cães. E a característica da efusão teria que ser um exudato. Então, por isso, um dos diferenciais a gente consegue excluir aqui. Então, as minhas principais suspeitas é um hematoma subpleural, causando obstrução do fluxo linfático e aumento da pressão hidrostática, ou torção de lobo pulmonar, tá? O que vocês acharam desse caso? Me conta aqui. E eu queria saber também se vocês fariam algo diferente na conduta, tá? Então a gente tá aqui para compartilhar, expor as nossas angústias, nossas dúvidas, as nossas revisões bibliográficas, e queria saber de vocês se vocês fariam algo diferente nesse caso. Um abraço e até a próxima!